Se você já tentou criar um novo hábito e acabou desistindo, bom, esta análise pode ser exatamente o que faltava. Vamos mergulhar numa disciplina japonesa que promete ser tão poderosa que consegue transformar a rotina até das pessoas mais, digamos, resistentes a mudanças. Preparados? Então vamos lá. Sabe aquela promessa de segunda-feira? De que agora vamos mudar tudo, acordar cedo, treinar, estudar, ler, virar uma pessoa completamente nova. E essa determinação toda dura o quê? Talvez uns 2 dias. Daí a pouco, a gente já está de volta no sofá, com o celular na mão, pensando, amanhã eu começo. Por que será que esse ciclo se repete tanto? Então, o ponto central, segundo a fonte, não é falta de força de vontade nem preguiça. O problema, na verdade, está no método que a gente usa. Tentar mudar tudo de uma vez é praticamente uma receita para o desastre. Já a abordagem japonesa, como a gente vê aqui, é o contrário. Ela foca em um sistema, em mudanças pequenas e consistentes. É uma troca da força bruta pela inteligência. Ok, então se o problema é o método, qual seria o primeiro passo para consertar isso? De acordo com essa disciplina, tudo, absolutamente tudo, começa com a sabedoria do foco. Vamos entender o que isso quer dizer na prática. A primeira estratégia é chamada de o golpe único. E a ideia é bem simples. Em vez de tentar fazer 20 coisas ao mesmo tempo, a gente escolhe uma só. E o foco vai todo para ela, até que aquilo se torne tão automático quanto escovar os dentes. É o oposto daquela armadilha de querer meditar, correr e estudar no mesmo dia e no final das contas não fazer nada direito. E olha, essa citação aqui resume a filosofia perfeitamente. Disciplina não é sobre uma grande estreia, sabe? Um esforço heróico de um dia só. É sobre o treino diário da repetição, a constância em algo pequeno que, com o tempo, se transforma em algo gigante. Certo? Então a gente já escolheu uma única coisa para focar. Mas, e para começar? Principalmente naqueles dias em que a energia está lá embaixo. O segredo, como a gente vai ver agora, está no poder dos micropassos. A segunda estratégia é o que chamam de microcompromisso. A disciplina não começa com uma corrida de 10 quilômetros. Não mesmo. Ela começa com um passo mas tão pequeno, que parece até ridículo não fazer. Quer criar o hábito de treinar? Faça uma única flexão. Quer ler mais? Leia uma página. Só uma. A ideia é que a barreira para começar seja quase zero. E isso nos leva direto para um conceito japonês super famoso, o Kaizen, ou a regra do 1%. Em vez de buscar uma transformação radical da noite para o dia, o objetivo é ser só 1% melhor a cada dia. A fonte até descreve isso não como poesia, mas como matemática agressiva para o desenvolvimento pessoal. E é aqui que a matemática fica impressionante. Dá uma olhada nesse número. 37 vezes. Melhorar apenas 1% todos os dias resulta em ser 37 vezes melhor no final de um ano. É a prova de que pequenos ganhos diários, sem fazer barulho, se acumulam de uma forma, exponencial. Tudo bem, já temos o foco em uma coisa e a estratégia de começar pequeno. Mas como a gente garante que não vai se sabotar no meio do caminho? A próxima parte dessa disciplina é sobre isso. Limpar o caminho e criar um ambiente que jogue a nosso favor. A quarta estratégia é o ritual sagrado. Aqui, o ambiente vira o nosso chefe. Pensa em quem deixa a roupa de ginástica do lado da cama. Na hora que acorda, a decisão de treinar já está praticamente tomada. A ideia é usar sempre o mesmo horário, o mesmo lugar e o mesmo gatilho, todo santo dia. Com isso, o cérebro para de negociar com a preguiça e simplesmente age. E aqui a gente vê os passos bem detalhados. Primeiro, defina sempre o mesmo horário. Segundo, esteja sempre no mesmo local. E terceiro, use o mesmo gatilho, que pode ser uma xícara de café ou até uma música específica. Isso cria um piloto automático poderoso. Agora, uma virada de chave muito importante. A disciplina, por essa ótica, não é só sobre adicionar coisas novas na rotina. Na verdade, é principalmente sobre eliminar o que te atrapalha. É como se fosse preciso fazer uma faxina na vida para abrir espaço para o que realmente importa. E a fonte aponta para uns culpados bem conhecidos, né? Que provavelmente estão por perto agora mesmo. O celular na mesa de trabalho, a TV ligada sem ninguém assistir, as notificações pipocando sem parar e até aqueles convites sociais que tiram a gente do foco. Cortar essas distrações é o primeiro passo de verdade para construir disciplina. Com o ambiente todo preparado, só falta a peça final. A mentalidade certa para sustentar a disciplina a longo prazo. Porque no final das contas, o processo não é só o caminho. O processo é o grande prêmio. Vamos entender essa mentalidade de maestria. A sexta estratégia é o recomeço instantâneo.
Falhar um dia? Acontece. Com todo mundo. O grande erro é usar essa falha como desculpa para abandonar tudo e esperar a próxima segunda-feira ou o próximo mês para voltar. A disciplina de verdade é sobre recomeçar em 24 horas. Simples assim, como se nada tivesse acontecido. E a sétima estratégia, que talvez seja a mais profunda, é o respeito pelo processo. É sobre valorizar o esforço diário, a prática, tanto quanto a gente valoriza o resultado final, o troféu. Sem esse respeito pelo treino de cada dia, a pessoa acaba sendo só uma turista no mundo de quem realmente alcança as coisas. E essa frase final da fonte é um verdadeiro chamado para a ação. Enquanto alguém fica aí esperando a motivação chegar como um raio, outra pessoa em algum lugar já está aplicando essas estratégias, hoje, amanhã e no ano que vem. A diferença entre os dois, com o tempo, se torna gigantesca. E isso tudo nos leva à pergunta final, né? Depois de todas essas ideias, a questão não é se elas funcionam, mas qual vai ser a primeira a ser colocada em prática? Qual vai ser o primeiro 1% de melhoria? O primeiro passinho, por menor que seja, que começa a construir uma nova realidade.